Muito boa noite, sejam bem-vindos a este especial Autárquicas 2018. Acompanhamos então a campanha eleitoral, hoje o 8º dia dos 13 que vão compor esta campanha eleitoral, portanto vamos estar acompanhando com as nossas equipas e esta noite então a análise com os nossos analistas. Boa noite ao Fernando Lima, boa noite ao Adelino Buque, obrigado então por estarem aqui. Vamos olhar então em conjunto aquilo que é a vossa visão, portanto, partilhar a vossa visão sobre o curso desta campanha eleitoral, que hoje, como eu disse, entra no 8º dia destas quintas eleições autárquicas. Vamos interagir então com os nossos colegas de Climano, vamos ter o Jorge Marcos e vamos ter de Climano, Fidel Tony Mídio, com os quais então vamos estar aqui em direto, a partilhar as suas opiniões, as suas análises daquilo que foi, tem sido esses dias de campanha, em particular o dia de hoje. Sabe-se que Quelimane é um dos municípios onde se espera então um resultado, digamos uma luta mais equilibrada entre os vários contendores que estão nesta campanha. Muito bem, Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Ao 8º dia de campanha, o que é que se lhe oferece dizer? Bem, não tenho grandes motivos de destaque da campanha por todo o país, ou seja, aquilo que é relevante e de real são algumas das principais cidades de Moçambique, nomeadamente capitais provinciais e capitais provinciais onde há algum despique eleitoral, e depois há muito de cinzentismo e também isto deriva muito da capacidade dos próprios órgãos de informação de fazerem coberturas em cidades mais pequenas, em vilas. Portanto, eventualmente até haverá outros debates e outras campanhas interessantes, mas elas passam um pouco ao lado do mediatismo que os principais órgãos de informação dedicam a estas campanhas. Portanto, acho que as atenções continuam muito centradas na Beira, em Climane, em Nampula, um pouco em Tete, um pouco em Manica, um pouco também aqui em Maputo e Matola e muito pouco mais. Se tivesse que destacar daquilo que nós vimos até agora, quem que mencionarias? Alguém está a surpreender em particular ou não nestes 8 dias de campanha? Eu tenho gostado muito da campanha do Fernando Bismarck em Nampula, que é quase um pequeno herói, porque toda a gente o dava como completamente derrotado quando saiu para a campanha, e ele tem levado esta bandeira do MDM, que nós sabemos quais são os problemas do MDM, os problemas do MDM na cidade de Nampula, e isto poderá colocar situações muito interessantes, nomeadamente se Fernando Bismarck tiver uma boa votação em Nampula, isto coloca alguns problemas na votação entre Vaal e o candidato da Frelimo. Não obstante, eu não pensar que isto se deve analisar de uma forma lógica, matemática, ou seja, o facto do candidato da Renamo ter assumido o município dá-lhe à partida uma grande vantagem. E, portanto, todas as análises... Até porque perdeu na primeira volta por um resultado que, se fosse o atual quadro legislativo atual, portanto, ele não governaria. Exato, mas era isso que eu estava a tentar. O MDM foi ali uma variável fundamental nesta equação. Sim, mas por isso que eu digo, eventualmente, uma boa votação em Fernando Bismarck pode de novo tornar instável o voto na Renamo e em Paulo Vaal. Mas aqui também há uma outra componente, e uma outra componente de natureza nacional, que é se haverá ou não uma bipolarização nas votações, uma bipolarização em torno da Renamo e da Frelimo. As autárquicas são
eleições muito particulares, com características muito particulares, mas vimos que nas últimas eleições gerais em 2014 o MDM praticamente desapareceu, exatamente por causa da bipolarização do voto em torno da Renamo e da Frelimo. Portanto, um voto em termos de dois partidos em Nampula vai eclipsar Fernando Bismarck. De qualquer forma, eu acho a campanha deste candidato talvez a melhor conseguida, à exceção, claro, de David Simão, que joga em casa na Beira e que também me parece incontestável a vitória de David Simango na Beira. Muito bem, vamos analisar em detalhes de cada município. O Dernbuck também introduz a conversa. Queria as suas eleições nestes primeiros 8 dias e os seus destaques também. Muito obrigado. Eu penso que, de facto, não há muito destaque em relação às 53 autarquias que estão em jogo, tirando um pouco aquilo que são as capitais provinciais, mas também com o realce a Maputo, Beira, Nampula e Quelimane, por razões diversas, mas são as autarquias que têm merecido muito mais atenção do ponto de vista das reportagens a todos os níveis. Do ponto de vista de eleições, bom, eu sou de opinião que o atual modelo eleitoral vai criar, na minha opinião, uma situação de dispersão de voto. Aquilo que estávamos a observar em relação a Nampula, a opinião que eu tenho é que nem a Renamo nem o MDM eventualmente poderão ter a possibilidade de constituir o governo autárquico, tendo em conta se mantiver efetivamente a fidelidade dos votantes da Frelimo, considerando que neste caso específico vai-se partir em dois e vai... o mesmo também se poderá observar na própria Beira, tendo em conta o nível de dispersão que está sendo levado a cabo, com a deserção, entre aspas, de algumas figuras do MDM para a Renamo, o que significa que, mais uma vez também, vamos ter uma situação de partilha de eleitores e vamos ter, por um outro lado, uma fidelização de eleitores para um partido que, neste caso, é a Frelimo. De qualquer forma, há dois aspectos a salientar. Por exemplo, pessoalmente, acho que a campanha eleitoral do David Simango mantém-se fiel àquilo que tem sido a forma dele de namorar o eleitorado, portanto, uma forma que privilegia contactos interpessoais e a pé. Desde que começou este processo, tem sido esta a marca dele e também está a transmitir a mesma ideia em relação a Nampula. O Bismarck também tem esta característica de fazer campanha eleitoral, mas já não se pode observar a mesma coisa em outros lugares. Há uma percepção de que a Renamo, nesta campanha eleitoral, apesar de que a ideia é que poderia aparecer com um pouco mais de força, mas parece que, se calhar por causa dos últimos acontecimentos de procura de membros, de cabeça de lista, eu penso que perderam o foco em relação àquilo que poderia ser a atividade política deles e estão neste momento um pouco titubeantes do ponto de vista daquilo que é o trabalho político que deveriam realizar. Isto
na minha opinião, não é bom, porque nós todos sabemos que seria importante, não é? Seria importante que a Renamo tivesse a capacidade de mobilização um pouco mais acima daquilo que está apresentado. Por exemplo, na cidade de Maputo, não me parece, eu penso que... Acha que não tem grandes hipóteses de Renamo aqui na cidade de Maputo? Eu penso que é difícil crer que possa ter. Tem que ser um milagre mesmo a acontecer, porque o cabeça de lista, eu penso que tem até dificuldades de articular ideias sobre o que é que poderá eventualmente fazer. Eu penso que não houve preparação do ponto de vista daquilo que poderia ser a opção A ou B. Pois, exatamente. Sim. Houve a opção A. Sim, houve a opção A, mas não houve a opção B. Portanto... foi encontrado em contrapé, exatamente, como exatamente. Cabeça de lista, então, o general Admínio Moraes. Fica muito difícil uma pessoa de pensamento mediano pensar que o Hermínio Moraes pode resolver algum problema da cidade de Maputo. Quer dizer, é possível que consiga fazer alguma coisa, mas por aquilo que ele apresenta do ponto de vista de ideias, aquilo que ele comunica com o público, eu penso que muito rapidamente devia mudar de discurso. Ou sobretudo aquilo que ele não apresenta. Sobretudo aquilo que ele não apresenta, exatamente. Bem, vamos ter a oportunidade de analisar o município a município. Quero convidar-vos para irmos agora aqui. Vou pedir ao realizador para nos mostrar então uma pequena peça do nosso colega José João, que contextualiza então o que é o município de Quilimane, e a seguir já iremos ao encontro do Jorge Marcos. Vamos conferir essa peça. Banhada pelo Rio dos Bons Sinais, a cidade de Quilimane é a capital da província da Zambésia e dista a cerca de 20 km da costa do Oceano Índico. A autarquia de Quilimane tem uma área total de 142 km² e a Assembleia Autárquica tem 39 assentos. O MDM é que domina, tendo neste caso um total de 26 membros e a Frelimo tem apenas 13 membros. Entretanto, este número de assentos na Assembleia Municipal poderá subir para 41 na sequência do registro de 124 mil eleitores para as eleições de outubro deste ano. O edil de Quilimane chama-se Manuel de Araújo, eleito primeiro nas eleições intercalares de 2011 e depois veio a ser reeleito nas eleições regulares de 2013, acabando com a liderança da Frelimo, que vinha dominado desde 1998. No Orçamento de Estado de 2018 está previsto para Quilimane um total de 46 milhões de meticais, que são referentes ao Fundo de Compensação Autárquica, 42 milhões de meticais referentes ao Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica e ainda 10 milhões de meticais, estes que estão previstos para o Programa de Redução da Pobreza Urbana. Muito bem, este é o retrato de Quilimane, capital da província de Zambésia. Vamos exatamente a Quilimane, o encontro de Jorge Marcos. Quilimane tinha inscrito 105 mil eleitores nas últimas eleições, nesta está com 124 mil e tem 45 assentos ao nível da Assembleia Municipal. Jorge, boa noite. Muito boa noite, Jeremias Langa. Boa noite, telespectadores da STV Notícias. Jeremias, de facto, hoje entramos no 8º dia da campanha eleitoral, em que os partidos políticos lançam, digamos, as suas últimas cartadas por forma a convencer o eleitorado. Jeremias, neste 8º dia da campanha eleitoral, tivemos pronunciamento de preocupação sobre o uso de meios do Estado nesta campanha eleitoral, através, portanto, de Meck Braz, que é o segundo vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições. Aliás, este é um assunto que a Procuradoria Provincial da Zambésia já está a investigar, portanto, este facto. Neste 8º dia também foi marcado
por uma paragem de Manuel de Araújo, que, portanto, como dizia, parou, portanto, a sua campanha em alguns momentos esta manhã para exigir a libertação de um membro da Renamo que foi recolhido alegadamente pela polícia por se ter posicionado nas imediações da terceira esquadra para filmar, portanto, a gravação ou para filmar a caravana da Renamo. Foi um momento que gerou algum desconforto por parte dos seguidores da Renamo, mas que prontamente a polícia acabou, portanto, solucionando este assunto. Agora, em termos de curiosidades, os três partidos abandonaram a zona cimento de Climane e estão a apostar em mercados dos bairros periféricos como pontos de concentração para iniciar as suas atividades. Manuel de Araújo está a andar em quase todos os bairros a pé, diferente da Frelimo, que mobiliza-se em viaturas com as suas caravanas. Rogério Aluaro, que é, portanto, cabeça de lista do MDM, está a fazer contactos rápidos nos mercados para amealhar votos. Jeremias, há, digamos, uma pergunta que não se quer calar, que tem a ver com o silêncio do Tribunal Administrativo contra Manuel de Araújo, que segue galvanizado. Ora, Manuel de Araújo está a arrastar massas, sendo que, eu não sei entender, qualquer decisão ao seu desfavor pode gerar impacto, digamos, negativo até no seio dos seus seguidores. Jorge, mas, enfim, a ver, vamos se esta novela envolvendo Manuel de Araújo, o Tribunal Administrativo, seja resolvido em breve para que se consiga perceber até que ponto as coisas andaram ou não a favor de Manuel de Araújo. Jorge, eu queria exatamente perguntar-te a propósito disso, como é que é abordado, se é que o é, este assunto aí em Quilimane, porque esta possibilidade, então, a qualquer momento pode sair o acórdão do Conselho do Tribunal Administrativo relativamente a este caso de Manuel de Araújo. Significa que Manuel de Araújo pode, a qualquer momento, deixar de ser tanto o cabeça de lista da RENAMP. É uma possibilidade, tal como também pode o Tribunal Administrativo julgar improcedente aquele decreto-lei do Conselho de Ministros. Como é que isto está a ser encarado dentro da... aí na campanha? Se é um assunto que passa pela campanha ou não? Olha, Jeremias, eu penso que o próprio Manuel de Araújo tem consciência de que mais cedo, mais tarde, o administrativo, portanto, fazer a sua reação. Agora, é curioso, é importante destacar isso aqui. Manuel de Araújo está a arrastar muito, não há dúvidas. As imagens que temos documentado ilustram isso. Eu penso que este arrastar de massas, este esforço que Manuel de Araújo faz aqui nas suas campanhas, pode estar, portanto, virado para colocar alguma consciência, digamos assim, colocar, digamos, alguma atenção por parte mesmo até do Tribunal Administrativo sobre o tipo de decisão que pode tomar a seu favor ou a seu desfavor. Agora, é certo que Manuel de Araújo, nas abordagens, mesmo fora, portanto, das câmaras, conversa com os quadros, portanto, do seu partido. Aliás, nós sabemos que o número 2 da lista da RENAMO, ao nível de Climane, é o deputado Latif Sharifo, que, embora não de forma muito visível, ele participa nas campanhas, portanto, do Manuel de Araújo, acompanha todo aquele processo, mas este vigor de Manuel de Araújo, tal como dizia antes, haver algum pronunciamento aqui do Tribunal Administrativo, eu penso que, a avaliar pela emoção dos seguidores de Manuel de Araújo, seguidores da RENAMO, terá que se ter muita prudência para que esta campanha não seja manchada assim, digamos, por alguns dissabores. Jorge, pronto, esta é uma questão que vamos certamente continuar a acompanhá-la
Seguro. Do modo geral, queria uma leitura sua, até como conhecedor de Quilimane. Nós temos visto imagens no nível dos noticiários, mas agora queria mais uma leitura sua dessas imagens. Vemos o candidato da Frelimo, com muita gente à volta de si, da Renamo, igualmente, MDM, IDEM. Mas na sua leitura mais conhecedora da realidade, qual é a situação concreta, o que é que indicia o que é que indiciam estas movimentações e em função daquilo que tem acompanhado, quais são as zonas de influência dos vários partidos? Olha, Jeremias, acima de tudo está a ser uma campanha, digamos, muito competitiva. Mesmo na abertura da campanha eleitoral foi possível notar gente nos 3 principais partidos. A Renamo, a Frelimo, o MDM, todos arrastaram multidões. Aliás, o Rogério Aruaro, que até se pensava neste círculo que seria, digamos, um cabeça de lista que não iria movimentar, portanto, massas, no terreno é o contrário. O nível de caça ao voto, o nível digamos, ao eleitorado está a acontecer de forma intensa. Todos os cabeças de listas, todos os partidos estão a privilegiar a campanha interpessoal, contactos rápidos, estão a mover, portanto, caravanas, tudo por forma a persuadir o voto. Jeremias, se me perguntasse quem ganha neste momento eleições em Quilimane, se hoje fosse o último dia, seria muito complicado de responder, porque, na verdade, todos os candidatos, ou seja, todos os cabeças de listas, todos os partidos estão a trabalhar de forma intensa, estão a fazer o seu contacto, estão a conquistar e fica muito complicado avaliar qual é a zona, digamos, de maior tendência. Tal como disse, os 3 partidos estão a sair para os bairros, estão a deixar zonas de nascimento, estão a ir para os pontos onde realmente vão pessoas menos esclarecidas, que precisam de saber um pouco mais sobre o tipo de eleições que temos este ano. Enfim, é lá onde moram pessoas e que seguramente todos os 3 partidos estão interessados em buscar voto nestas zonas. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Penso que ficou aqui uma leitura sua, que será interessante, de facto, para dizer que está muito equilibrada a luta, pelo menos do ponto de vista dos elementos formais, elementos do olho nu, não é? Que é da multidão. Mas já sabemos que as multidões não ganham eleições. Vamos ver o que é que sucede. Fernando, tira uma sua leitura do que está a acontecer em Quilimane e ainda este espectro da intervenção do Tribunal Administrativo. Bem, eu com todo o respeito que me merece o comentário do correspondente da STV em Quilimane, até porque ele está no terreno e eu estou em Maputo, a minha visão e a minha leitura do que se está a passar em Quilimane diverge bastante. Eu acho que Manuel de Araújo leva uma grande dianteira sobre os outros 2 principais candidatos. A sua campanha é de facto galvanizadora, mistura aspectos mais programáticos e mais sérios com uma grande costela populista que o Manuel de Araújo tem. Ele continua a utilizar os ensinamentos de David Simão quando lhe disse esta campanha vais ganhá-la não com carros e caravanas de bandeiras, mas vais ganhar esta campanha percorrendo a pé os bairros. E criando elementos de identificação com o próprio eleitorado. Não, e o Manuel de Araújo é, de facto, uma figura muito querida na cidade de Quilimane. Nem sequer é controverso
dizer isto. Este fator e este elemento... E esta percepção do eleitorado de que agora está na RENAM, antes estava no MDM, que agora por isso temos que votar no MDM, já não no MDM. É complicado, mas o Manuel de Araújo consegue fazer este travesti político com alguma leveza, ou seja, até a camisa azul que ele usava na campanha do MDM, continua a utilizá-lo como seu talismã, de campanha. E o outro elemento muito importante em relação à campanha do Manuel de Araújo, e isso o Jorge também referiu, é que esta mobilização popular, este escudo humano à volta dele, é de algum modo um desafio às próprias decisões que o Tribunal Administrativo vier a tomar. Eu acho que isso vai acontecer e vai acontecer eventualmente à boca das urnas, mas isto poderá desencadear na cidade de Nampula um movimento de consequências neste momento imprevisíveis. Porque as campanhas, infelizmente, são feitas muito à base de lumpen, de desempregados, de pessoas que, em última análise, têm na campanha uma forma de se divertirem, de passarem o tempo, e estamos a falar de uma província, de uma cidade com grandes problemas de desemprego. Ora, qualquer coisa que aconteça a Manuel de Araújo, nomeadamente a sua desqualificação como candidato, poderá originar situações de violência e também, por outro lado, do ponto de vista do voto, poderá uma situação de vitimização do candidato da RENAM, poderá penalizar os outros partidos, poderá originar ainda mais uma votação mais em peso em torno de Manuel de Araújo. Então, eu penso que isto não é inocente. O Manuel de Araújo tem conduzido muito bem estes elementos e sabe que as imagens das câmaras, isso jogam muito a seu favor. Às vezes parece que o Manuel de Araújo não está apenas a concorrer a presidente do município de Quelimane, já está a fazer a pré-campanha para governador da província da Zambésia. E o Manuel de Araújo é inteligente o suficiente para saber medir estas diferentes oportunidades que se lhe oferecem, se analisarmos e virmos com atenção o seu discurso. É um discurso mais de zambesiano e menos de climanense. Isto não é por acaso que ele faz este discurso. Quiçá, inclusive, outras ambições no interior da própria RENAM, não obstante o falecimento de Afonso de Acampo, que era um trunfo muito importante para Manuel Araújo. Eu queria também a sua leitura daquilo que está acontecendo. Há os tempos da política, há os tempos dos tribunais, que têm prazos muito tipificados na própria lei. São 20 dias para uma notificação, 20 dias para contestar a decisão, o ponto, portanto, para se opor querendo, 20 dias para depois, neste caso, o governo que tomou a decisão também se opor. Estes prazos são prazos prescritos na lei, portanto, não tem como se passar por cima deles, mas temos uma eleição em cima, o que significa que muitas vezes as decisões, o direito está ao serviço da justiça, da harmonia social, mas nem sempre, pelo timing das decisões, pode fazê-lo. Queria ouvir a sua leitura daquilo que pode acontecer em Quelimane. Bom, de uma forma geral, eu penso que o Quelimane é um caso de sucesso para a oposição desde que o Pio Matos deixou de ser presidente
do Conselho Municipal de Climane. Portanto, será para a qualidade dos candidatos. Então, eu penso que há aqui também uma nota de realce para aquilo que é o jogo de cintura que é feito pelo Manuel de Araújo. Eu penso que o Manuel de Araújo é suficientemente inteligente e ele viu que o MDM em Climane teria muitas dificuldades de superar a Renamo, estando a Renamo interessado em concorrer naquele município. E eu penso que, se calhar, aqui é onde falhou o tal tato de coligação, sei lá como é que poderia se chamar, entre o MDM e a Renamo. Peço só para segurar o seu raciocínio, vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos daqui a pouco mesmo. Vamos só para esse intervalo, vamos já. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Pois bem, já estamos na segunda parte deste especial autárquico, acho que continuamos a analisar. Interrompi o Adelino Buco quando estava a olhar para Climane, por favor. Sim. Eu dizia que Climane é um terreno fértil para a oposição e, sobretudo, para a Renamo como um partido dominante naquela região. O facto de Manuel de Araújo estar a galvanizar a campanha naquela zona não é só o mérito do próprio Manuel de Araújo, que é suficientemente inteligente, mas também o terreno geograficamente é fértil para a própria Renamo. Por isso, o MDM que vinha governando, e é preciso realçar que governou por ausência da Renamo também. Então, não tem muito poucas hipóteses. E por aquilo que são as partilhas de lugares, e porque agora conta muitos lugares na Assembleia Municipal, muito dificilmente, por exemplo, poderia-se pensar que a Frelimo possa conseguir uma fasquia que lhe permitisse entrar como maioria, ainda que dividissem proporcionalmente pelos três partidos. Portanto, na última eleição, o MDM, na altura com o Manuel de Araújo, ganhou com 65%, portanto, ao nível da Assembleia Municipal. O próprio Araújo teve 68,2%, a Frelimo flutuou, portanto, 33% na Assembleia Municipal e 31% para o seu candidato. Sim, os números falam por si. Dificilmente poderão... Então ganhou com praticamente o dobro exatamente, da percentagem exatamente. Então aí é preciso que se faça a justeza da análise, não é? Só um milagre pode mudar esses números, o que normalmente os milagres não acontecem, só o trabalho das pessoas é que... Relativamente àquilo que é a pendência judicial em relação ao Manuel de Araújo, eu penso que
se calhar é que o apelo seria, de facto, uma melhor ponderação no interesse nacional, porque neste momento o Manuel de Araújo concorre pela RENAMO e nós sabemos que normalmente estas coisas, quando são levadas ao extremo, as consequências são geralmente desagradáveis, não é? Se calhar, em função da conjuntura, arquivar-se este processo como um processo que, bom... Pedir-se aos tribunais que julgam politicamente. É isso. Não, no interesse nacional, eu penso que não é pedir muito. Também não vejo muita necessidade de, como diziam, há muitas críticas aos processos de seleção, aos processos de julgamento, etc. Eu penso que num período pós-eleitoral, continuarmos com estas crises não seria salutar para o país e seria minar aquilo que seria o próximo processo eleitoral, que vai entrar muito brevemente em 2019. Portanto, eu penso que seria, na minha opinião, de esquecer este processo. Muito bem, vamos já ao Xai-Xai, está lá o Fidelton, que também nos vai dar conta. Hoje em Xai-Xai foram reportados episódios de violência, significa que Gaza continua a ser um terreno muito propenso para a violência e sobretudo para a intolerância, porque estes atos acontecem sobretudo contra os partidos da oposição. Há fatores históricos que eventualmente explicam isto, mas talvez seja o momento de colocarmos uma pedra mais ou menos igual àquela que o Adelino propõe ao que o Tribunal Administrativo faça relativamente ao Manuel de Araújo em Quilimane. Mas vamos ver então a peça de José João que nos apresenta então o município de Quilimane. A capital da província de Gaza, a cidade de Xai-Xai, localiza-se no Vale do Limpopo. Tem uma área total de 162 km². É uma zona baixa, daí que é propensa a inundações. E, tal como vários outros municípios da zona sul do país, Xai-Xai sempre foi dominada pela Frelimo desde as primeiras eleições autárquicas de 1998. O atual edil chama-se Ernesto Chambice, eleito nas autárquicas de 2013. A Assembleia Autárquica de Xai-Xai tem um total de 39 assentos. Destes, a Frelimo detém 31 e o MDM detém apenas 8. No que se refere aos fundos que Xai-Xai recebe do Executivo, para este ano está previsto que receba do Governo um total de 103 milhões, divididos em 69 que são referentes ao Fundo de Compensação Autárquica, 34 referentes ao Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica e 9 milhões de meticais, esses que são referentes ao Programa para a Redução da Pobreza Urbana. Este é o perfil de Xai-Xai, onde está o nosso colega Fidelton, que está acompanhando esta campanha eleitoral. Fidelton Emílio, boa noite. Muito boa noite, Jeremias Langa, muito boa noite a todos os telespectadores. O perfil, só o perfil por si já pode dar o panorama daquilo que se pode ver da autarquia de Xai-Xai. Primeiro, quanto àquilo que está a acontecer nestes dias, é que os partidos da oposição continuam a criar aqui uma certa resistência no que diz respeito aos direitos que devem exigir. Houve aqui termos comparativos, principalmente no que diz respeito àquilo que é a proteção policial. Os partidos da oposição primeiro reclamaram de não estarem a se beneficiar desta proteção por unidades de campanha, algo que foi desmentido pela polícia, mas os partidos da oposição vieram com documentos a provar isto. E facto que foi que nos mostra como reação àquilo que foi a nossa peça de reportagem é que ontem acompanhamos uma campanha diferente por parte da RENAMO, porque havia lá agentes da Polícia de Proteção. Ainda assim, houve cenários de violência, onde foram feridas 6 pessoas,
envolvendo os membros e simpatizantes da Renamo e os da Frelimo. A polícia esteve lá presente, mas segundo relatos do delegado de campanha da Renamo, a nível da província de Gaza, diz que a polícia simplesmente limitou-se a evitar o problema, a mandá-los, a evacuá-los daquele lugar onde estavam, mas tudo culminou em violência e a polícia fez o registro de 6 feridos naquele cenário. No que diz respeito ao protagonismo na própria campanha, dá para ver que o MDM e a Renamo optam mais por campanhas porta a porta e a Frelimo é um pouco mais ousada e, por exemplo, ontem esteve em uma carpintaria junto a um grupo, há dias também esteve com um grupo de funcionários do setor da saúde, onde esteve a colocar o seu manifesto eleitoral para todos esses. E no que diz respeito também ao manifesto político apresentado por estes, pelos partidos nesse caso falamos da Frelimo, falamos do MDM, assim como da Renamo. A Renamo e o MDM optam mais por atacar os bairros, optam mais por favorecer aquilo que são as lacunas deixadas em bairros mais precários. Por exemplo, ontem a Renamo esteve num bairro em que se encontra numa situação, diga-se, precária no que diz respeito ao transporte. Então aproveitou-se disto para vender o seu peixe, diga-se, para conquistar o eleitorado. Fidelton, o MDM ontem foi aos mercados, vendeu o seu peixe também. E a Frelimo, tal como referi antes, opta por ir a lugares mais abertos, comícios populares e muito mais. Fidelton, o que eu queria perguntar... de violências protagonizados, até agora temos registro de 2 cenários. O primeiro deu-se no primeiro dia, que foram protagonizadas ações contra o cabeça de lista da Renamo e ainda ontem também contra o partido do Renamo. Fidelton, quais são as reais chances da oposição aí em Xai-Xai, sabendo que esse é um terreno, de facto, e aqui não há nenhuma figura de estilo, de facto é um terreno da Frelimo? Pois bem, eu sou um pouco engraçado porque até há um pouco de resistência, aliás, muita resistência por parte do eleitorado. Parece que há aqui um preconceito enraizado desde a gênese, onde a oposição é vista como uma invasão, na verdade, em que, pelo que nós temos acompanhado nas nossas peças de reportagem e ao acompanhamento que temos feito com a oposição, há uma resistência por parte do eleitorado, mas também dizer que há cá um avanço, porque comparativamente aos pleitos eleitorais anteriores, Xai-Xai ou a província de Gaza já não é a mesma. Há aqui um pouco de aceitação, no fundo, por parte daquilo que é o protagonismo dos outros partidos políticos da oposição. Muito bem. Aliás, na última eleição, a MDM teve conseguiu eleger 8 membros para a Assembleia Municipal, para todos os efeitos, em função de toda uma conjuntura histórica. Ainda é muito difícil aceitar a ideia de uma Renamo, nomeadamente a Renamo, a MDM eventualmente ainda haja aqui alguma facilidade de aceitar. É uma coisa desconhecida, mas a Renamo não é conhecida por outras razões. Fernando, muito rapidamente, o Xai-Xai, este cenário que o nosso colega nos descreve aqui, que leitura... Bem, eu penso que quer o Xai-Xai, quer as outras autarquias de Gaza vão continuar Frelimo, isso é indiscutível, não vai haver qualquer surpresa. De facto, aqui o desafio é de se conhecer quantos lugares mais a oposição vai conseguir ocupar nos municípios, nomeadamente no município de Xai-Xai. Referiste os 8 deputados do MDM. A questão é de saber, agora que a Renamo também é um contendor nestas eleições, se a Renamo conseguirá eleger também deputados à Assembleia de Xai-Xai e a outras Assembleias. Mas os números são esmagadores em relação à Frelimo e outra característica é isso que o correspondente aqui referiu, uma grande intolerância em relação à oposição, não só intolerância verbal, mas mesmo intolerância
física, no sentido de agressões, de destruição de bens. Se não me engano, hoje foi reportada a destruição de uma instalação do MDM na praia do Bilene. Portanto, isto é recorrente isto acontecer na província de Gaza. Também é na província de Gaza onde é recorrente o enchimento das urnas. Resta saber se nestas eleições também haverá enchimento das urnas, embora isto é um pouco um anacronismo, uma vez que não existe sequer dúvida que a Frelimo vai ganhar todas as autarquias desta província. Durante pouco, a sua leitura relativamente ao que está a acontecer em Gaza? Sim, eu penso que a província de Gaza, sem dúvidas, que vai continuar, o terreno é fértil para o partido no poder, a Frelimo. No entanto, dizia bem o correspondente da STV que, paulatinamente, a geografia política da província de Gaza está mudando. Ainda que timidamente está mudando. E eu penso que até poderia ter mudado mais. Eu recordo-me que as últimas eleições gerais, pelo facto de o falecido líder da Renamo ter passado, embora de raspão, numa região que não era Xai-Xai, as pessoas tiveram uma outra percepção. A questão, se calhar, é que a opinião que eu tenho é que a Renamo não tem sabido expor-se na província de Gaza, tendo em conta o passado que ela própria, Renamo, criou naquela província. Portanto, num lugar onde tu tiveste situações extremamente desagradáveis, que até as crianças, para se calarem do barulho, poderiam dizer, vem aí uma tzanga, a criança calava-se imediatamente. Tu não podes fazer uma campanha como se de uma campanha normal se tratasse. Então, eu penso que se calhar há aqui um pouco de falta de tato do ponto de vista dos elementos da Renamo para fazer campanha nesta região e propicia isto, porque de facto já é momento de enterrarmos estes machados, mas estes machados só podem ser enterrados se nós formos capazes de abrir a cova para que eles fiquem muito lá ao fundo. E se nós não formos capazes de abrir as covas, os machados não se enterram por si só. E eu penso que aqui é realmente um problema muito sério de como a Renamo especialmente faz a política, porque o MDM já está aí com 8 lugares e a dinâmica também Na última eleição teve 21,82% do MDM. Exatamente, mas a Renamo nunca teve praticamente posição... Vamos ver nas eleições autárquicas estas... Estas eleições, acredito que a Renamo possa meter alguns deputados, 3, 4 deputados possam entrar, mas a hegemonia vai continuar sempre com a Frelimo. E esta entrada de deputados, acredito que vai ser excepcionalmente na cidade de Xai-Xai. Vamos eu queria olhar para a Nampula. O Fernando tinha feito uma abordagem leve no início. A Nampula, a Nampula concorrem vários candidatos nesta eleição. Vou aqui só mencionar. Está a Renamo, está o MDM, está a Frelimo, naturalmente. Depois estão aqui pequenas forças. A MUSE, PAUM, a PLDS, a AMAJPF, para não correr risco, não sei se isto é um acrónimo de facto. São 6 concorrentes que estão em Nampula, 342 mil eleitores em Nampula, 51 lugares.
Os cabeças de lista, portanto, Miss Cololo, Paulo Varralo, Frelimo Renan, depois Fernando Bismarck, portanto, sendo que esses dois são os mesmos, ainda o Mário Albino, que é a eterna Filomena Metropa, que são, digamos, os mesmos. Uma leitura na Nampula, tendo em conta essa especificidade. Começo pelos resultados da primeira volta. Paulo Varralo teve 40,32%. A Miss Cololo, 44,51%. O MDM teve 4,27%. Estou a falar mais pelos partidos, pelos candidatos do que pelos partidos. Num cenário da legislação atual, ganhava a Miss Cololo, era o presidente desta eleição. Quando houve a necessidade da segunda volta, o eleitorado, digamos, estes 4,27% que ficaram do MDM, mas alguns todos foram para a Renamo, portanto, no caso Paulo Varralo, e ganhou Paulo Varralo. Num cenário em que estão os três, o que é que vaticina um resultado como o da primeira volta, ganhando a Miss Cololo? E penso que a premissa da Frelimo para ter mantido a Miss Cololo nestas eleições foi esta, de que ele ganhou a primeira volta. No atual quadro, basta manter os resultados da primeira volta, ele é vencedor. Eu acho que a política não se condói com esse tipo de análises lógicas. Há uma dinâmica que foi criada pelo facto de Paulo Varralo estar no município que é imparável. E nós temos visto os banhos de multidão que têm seguido o candidato da Renamo. Depois, numa primeira fase, quando Paulo Varralo era candidato, era um candidato que toda a gente achava muito fraco. Mas manso, este discurso de avôzinho, de pessoa simpática, muito condescendente, eu penso que cola muito no eleitorado. Ele tem um background de professor, tem uma maneira muito particular de falar com as pessoas, de explicar de uma maneira muito pedagógica os problemas do município. E todos estes pequenos elementos, eu acho que estão a ser usados a seu favor, vão ser usados a seu favor. E, mais uma vez, aqui eu acho que há este elemento da bipolarização. Claro, quem vai ser trucidado num eventual cenário de bipolarização será Fernando Bismarck. Os outros candidatos não parece que contem, nem a senhora do Paulo terá grande capacidade de reter o seu assento na Assembleia Municipal. Portanto, à partida, o candidato da Renamo parte com uma vantagem considerável em relação aos outros candidatos. E se isto acontecer, Nampula será de facto mais uma capital, neste caso a capital do Norte, da oposição, por similaridade com a Beira, que é a capital tradicional da oposição no nosso país. Olha, pelos números, eu disse, na primeira volta, a Miss Cololo tem 44%, perdão. Pouco mais, estou a ir para números mais redondos. O Paulo Varralo tem cerca de 40%. Então, a diferença é daí 4% dos votos entre um e o outro. Na segunda volta, concorrendo a sós, com aquele endorsement do MDM, que tinha os seus 4%. Mas não, o que é que sucedeu? Estou a lançar os números para o Fernando analisar com base no número. A Miss Cololo baixou 3% relativamente ao resultado da primeira volta. E Paulo Varralo disparou 18% relativamente ao... Era isso que eu queria dizer. Quais são os elementos que foram determinantes e, se pararmos a atualidade, o contexto atual, quais são os números que estão mais próximos de se repetir? Paulo Varralo tirou muita gente que ficou em casa na primeira volta
para ir votar Paulo Val na segunda volta. E isso é que foi determinante. Não foi tão determinante o endosso político do MDM à Renamo. O que foi determinante foram as pessoas que não foram votar na primeira voto, foram votar na segunda voto e o voto não se distribuiu equitativamente entre o candidato da Frelimo e da Renamo. O candidato da Frelimo não progrediu muito, quando houve uma grande progressão em relação ao candidato da Renamo. Portanto, os abstencionistas da primeira volta votaram na segunda volta em Paulo Val. Aqui em Nampula também, e não só em Nampula, mas noutras cidades do país, há um outro elemento que tem a ver com o recenseamento e algumas manobras no recenseamento, nomeadamente todo o argumento do STAI e da CNE em relação a ganhar-se tempo no recenseamento das populações dos distritos autárquicos por oposição às próprias autarquias. Isto poderá levar a que pessoas que não pertencem à autarquia, mas são vizinhas à autarquia, venham votar e venham votar em função de mobilização partidária, como vimos em Nampula, com os caminhões e com as carrinhas que foram trazidas para Nampula para votarem, neste caso concreto, no candidato da Frelimo. Este elemento poderá ser importante. Nampula é um círculo muito populoso e esta arregimentação de voto poderá fazer a diferença. De qualquer forma, e vale o que vale a minha opinião, eu penso que há uma dinâmica de vitória muito significativa na campanha de Paulo Val. Diz-me um pouco, a sua opinião destes cenários que estão em cima da mesa, qual é que acha que prevalece, o da primeira volta ou da segunda volta? Qual é a vantagem de Paulo Val governar estes meses todos que está à frente de... Bom, eu penso que concordo com a lógica do Fernando Lima. No entanto, a opinião que eu tenho diverge do ponto de vista daquilo que poderão ser os resultados finais. Porque, efetivamente, no modelo atual de eleição, muito dificilmente a Renamo ou o MDM poderão suplantar a Frelimo, pelos números que são apresentados. Contrariamente àquilo que foram as minhas observações em Climane, porque definitivamente os números também assim o dizem, tem que haver um milagre para mudar o cenário político daquela região. Em Nampula, a dinâmica que o Fernando Bismarck está a dar à campanha eleitoral do MDM, a dinâmica que o próprio Paulo Val está a dar à campanha de Renamo, só favorece no fim do dia a Frelimo. Eu penso que esta é a opinião que eu tenho, contrariamente ao cenário de Climane, que é realmente outro assunto, embora haja algumas... Acha que Paulo Val não está em condições de repetir os 58% da sua Não. Vai ser impossível. Adelino, há outro fator que é importante, o sentimento, digamos, anti-establishment, anti-governo, anti-Frelimo, que é vamos votar em qualquer um, menos na Frelimo. Isto também vai ajudar muito a oposição e vai ter um papel importante numa autarquia como Nampula. Muito bem, vamos avançar para Beira. Queria, rapidamente, começo aqui pelo Adelino. O cenário da Beira. Temos David Simango a lutar pelo 4º mandato. Frelimo apostou numa mulher. Renamo apostou no seu secretário-geral. Que cenário é que prognostica para... Bom, no caso moçambicano, diz-se que o principal inimigo da mulher é a própria mulher. Portanto, aquilo que poderia-se pensar é que esperemos que o caso da Beira seja diferente. Mas... As mulheres têm votado muito pouco nas eleições.
Tem votado, mas votam muito pouco nas mulheres. Quer dizer, há cenários... Mas já são poucas mulheres que votam. Sim. Já são poucas. E aquelas que votam... Na última eleição em Nampula, por exemplo, mostrou que foram cerca de 10% das mulheres que votaram. Das mulheres que votaram. Então, não é por aí, não é pelo género que as coisas se resolvem no cenário da Beira. Repara, contra todas as expectativas, e eu penso que a Renamo aqui tem que dar a mão à palmatória, que fez um péssimo serviço para estas eleições autárquicas. Acho que foi uma má escolha do Bissopo. Sem dúvidas, porque de acordo com aquilo que eram as informações que circulavam mesmo na própria Beira, o candidato da Renamo parece ter sido uma imposição e a campanha dele mostra claramente que não está tendo muito aquele efeito que se esperava da campanha da Renamo. Agora, contrariamente ao David Simango, que parece que todo este problema que lhe aconteceu na Beira parece ter criado uma percepção de que é o nosso filho, nós temos que lhe apoiar e nós temos que ajudá-lo a manter-se como presidente do município. Há uma coisa também muito importante que tem caracterizado o David Simango, que não é preciso que se sublinhe, que não tem nada a ver com a forma de ser do MDM. É a forma de ser do Simango na Beira. Eu penso que ele tem uma forma de fazer campanha, tem uma forma de comunicação com a população da Beira, que é uma coisa muito impressionante. Eu, em conversas particulares, costumo dizer que, salvo as melhores exceções, o David Simango seria uma espécie do Jardim da Madeira, quer dizer, a forma como ele é querido. O espaço dos oprimidos, não é? Exatamente. Então, a Maíta vai fazer sucesso se, por acaso, a guerra entre os simpatizantes, guerra entre aspas, da Renamo e do MDM for muito forte. Então, aí sim, a Maíta poderá ter sucesso. Caso contrário, ela pode ser o início de carreira e eventualmente apostando nela para próximas ocasiões, porque também é preciso notar que a Augusta Maíta aparece neste momento e pouco conhecida, fez muito pouco para a sua própria popularidade, mas num terreno praticamente difícil. Foi colocada como secretária permanente, transferida de Maputo, claramente para ser candidata. Em política não há acaso. Sim, mas a questão é aquilo que é uma decisão administrativa que se toma, não é? Que eu tomo em função dos meus próprios interesses, mas já aquilo que é a percepção pública sobre o desempenho, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que poderá dar, não deixar de dar. O perfil dela acha que é jovem, é mulher, é bem formada, eu já tive a ocasião de conversar com ela, sente-se que tem bagagem. Eu penso que ela tem futuro. Acha que tem futuro. Num terreno como Beira, esses argumentos têm margem de vingar, não? A Maíta tem futuro na Beira. E é da Beira. A Maíta tem futuro na Beira. É preciso que continue a trabalhar em prol da Beira. Não tem o presente, na sua opinião? Na minha opinião, o presente vai ser um pouco difícil, porque, sejamos honestos, o David Simango continua a mandar na orquestra na Beira. Fernando, queria ouvir a sua opinião. Na última eleição, o Partido Frelimo teve 31,7%, o MDM 67,5%, mais ou menos um cenário igual ao de Quilimane,
mas não havia Renamo. Que influência Renamo tem? Se não houvesse Renamo, ou se não houvesse MDM, daríamos os resultados, podiam mudar, mas nunca mais. Atenção que o Davis já deu um knockout total ao Manuel, como é que se chamava o candidato da... Manuel Pereira, quando concorreu com a Renamo. Portanto, eu acho que a Augusta Maíta vai ser linchada politicamente. Politicamente, claro. A Beira vai ser o túmulo político de Manuel Bissopo e Davis Chimango vai, mais uma vez, arrebatar a cidade da Beira. Há uma figura que está com o Manuel Bissopo, que é o Geraldo Carvalho. Que é preciso seguir com muita atenção, mas eu acho que se Geraldo Carvalho fosse o candidato da Renamo, outro galo ou outra perdiz cantaria na Beira. Exatamente. A Beira tem muitas idiosincrasias próprias. Por exemplo, o Manuel Bissopo não é um beirense. Isso conta muito. Conta muito na Beira. Não é um filho da casa. Portanto, da mesma forma como se Davis perdesse as eleições na Beira, seria o fim político de Davis e o fim político do MDM. Se Manuel Bissopo não perder e, sobretudo, não tiver um resultado respeitável, pode perder as ambições a continuar como secretário-geral da Renamo. Aliás, há muitas pessoas que acham que, de algum modo, Bissopo foi empurrado para a Beira e para ser candidato para resolverem o problema do secretário-geral da Renamo. Portanto, eu acho que não há... O eleitorado beirense adora o Davis. Uma pessoa desce no aeroporto, começa a ouvir as pessoas do aeroporto até à cidade. Há sempre desculpas porque que há buracos na cidade, porque que determinadas promessas não foram cumpridas. O Davis é sempre desculpado por todas as mazelas que a cidade da Beira tem, e as pessoas arranjam sempre uma forma de dizer é porque é o governo central, é porque o governo local não gosta dele, é porque é sabotado, é porque não pode governar. Então, há uma proteção ao Davis que não existe em nenhuma... Eventualmente o Manuel de Araújo tem um pouco, algumas semelhanças, mas não conheço outra cidade neste país em que o Presidente da Câmara goza desta, não só de popularidade, como de proteção por parte dos seus municípios. Qualquer pessoa de fora chega à Beira e toda esta aura de que se fala não haver, mas as pessoas parecem que estão empolgadas. Completamente. E não só, eu penso que mas aqui também, mais uma vez, é preciso reconhecer que o sucesso do Davis Chimango na sua candidatura como independente resultou da orfandade que a própria Renamo lhe criou. Quer dizer, ao ter-lhe negado o direito de continuar, esse que é o que o Fernando Lima se referiu ao Manuel Pereira, foi uma reação, quer dizer, de apoio a alguém que precisava de um colo. E isto por culpa da própria Renamo. E a Renamo voltou a cometer o mesmo erro ao criar esta sangria política dos seus membros, incluindo este apoio que o Carvalho está a dar à Renamo. Não acredito que possa resultar em alguma coisa, mesmo que se reconheça a sua capacidade de mobilização. O tempo é bastante curto para ter os efeitos que são desejáveis. É verdade que eu, pessoalmente, reconheço muito bem a capacidade de mobilização do Carvalho, mas, neste caso específico, de facto, ele não vai poder ajudar muito, porque
o tempo é tão pouco e as pessoas olham para o Davis Simango como uma vítima mais uma vez, e as vítimas normalmente granjeiam simpatias. Vamos criar, há muito, são 53 autarquias, é muito analisar. Vou pegar daquelas onde há, digamos, uma garantia de competitividade nos resultados, mas queria Maputo, Fernando, em função da exclusão de Venâncio Mondlane, da candidatura de Samito Machel, que cenário é que acha que ficou para Maputo? Bem, o primeiro cenário mais próximo daquilo que eu acho que pode ser a realidade é o aumento dos níveis de abstenção. No sentido de se pensar que, à partida, o candidato da Frelimo tem tudo ganho, não tem adversários à altura, portanto, muita gente vai ficar em casa porque acha que não vale a pena votar. Por outro lado, as próprias vitórias de secretaria, o maquiavelismo que rodeou muitas das manobras por detrás das não candidaturas de Venâncio Mondlane e Samora Machel Júnior, desiludiu muitas pessoas, incluindo muitos militantes do Partido Frelimo. Eu não acho, há um bocado o Adelino Buch falava um pouco da campanha da RENAM, tendo como vanguarda o general Hermínio Moraes. Eu penso que a RENAM tem sido inteligente em pôr à frente da campanha continua o Venâncio, a Ivone Soares já apareceu na campanha, e eu penso que isto é inteligente. Acho que a própria não percebeu das... Exatamente. E, portanto, isto pode galvanizar o eleitorado anti-Frelimo, não o eleitorado RENAM, o eleitorado anti-Frelimo a ir votar ou no MDM ou na RENAM. Mas a questão é, quem é o candidato do MDM? Ninguém sabe quem é este candidato do MDM. Portanto, uma pessoa não pode, eu acho, não pode votar numa coisa que não se conhece. Não obstante, mais uma vez, a questão de, nestas eleições, se votem em símbolos partidários. Portanto, a cara, como diz o António Muxanga, a minha cara não vai estar lá, tem que votar no símbolo da RENAM, tem que votar na Perdiz. Ora, isto também é importante, porque é este cenário que os eleitores vão encontrar quando forem para a urna do voto. Aqueles que andaram a ver nas campanhas não vão estar lá, só há símbolos partidários. Na última eleição, o MDM, Fernando, teve 40,53% contra 56,42% do Partido Frelimo, num território capital que é dominado esmagadoramente pela Frelimo. Tinha sido um excelente resultado do MDM. Em função de tudo que aconteceu, que cenário é que imagina, assumindo assim, que a Frelimo ganha? Aumentando a abstenção, isto favorece os partidos mais pequenos e penaliza o partido mais forte. Portanto, é possível que as diferenças sejam de algum modo esbatidas pela abstenção, mas à partida é muito difícil vaticinar uma surpresa eleitoral por parte da RENAM na cidade de Maputo. Esses 40%, 40,53%, quase 41% que o MD teve, são repetíveis num contexto de tudo o que aconteceu, de um modelo eleitoral diferente. Quase não há um rosto organizador no MDM nesta altura, aqui na cidade de Maputo. Bom, deixa-me dizer que, contrariamente à opinião do Fernando Lima, eu penso que o MDM na cidade de Maputo está a conseguir virar os impactos. Quer dizer, é verdade que esse jovem que está aí não é muito conhecido,
mas aquilo que se poderia esperar de um MDM não é aquilo que está a acontecer. Antes, pelo contrário, eu penso que tirando os meios, comparando aquilo que é o impacto da RENAMO e o impacto do MDM, a cada dia que passa pode ser uma má percepção, sinto que o MDM cresce na cidade de Maputo. Cresce na cidade de Maputo e cresce também na Matola. Já consegue chegar a estes 40%? Não vai conseguir. Não vai conseguir, vai partilhar um pouco com a RENAMO, vai partilhar um pouco a RENAMO e também partilho a ideia de que, de facto, seria uma grande surpresa, mas surpresa enorme mesmo, pôr em causa a vitória da Frelimo neste município. A ideia inicial de alguma fratura dentro do Partido Frelimo na escolha do seu candidato, acha que a Frelimo conseguiu, nesta campanha, ultrapassar isso? Havia receio de que esta fratura pudesse roubar votos ao próprio Partido Frelimo, no sentido que algumas alas que estavam descontentes com o Jeremias, isso tu não podes ver agora pela forma como as campanhas acontecem, porque muitas vezes essa presença das pessoas, esse cinismo de pensar que não tem problemas, não há nada que está acontecendo, pode não se refletir do ponto de vista de votação. Exatamente. Portanto, eu penso que não é uma bitola certa a participação dos membros e pensar que o que dividia os membros está sanado e que, por conseguinte, a família Frelimo está reunida. É importante que a família Frelimo continue a fazer o seu trabalho, mas não há dúvida que a fratura está lá, é preciso curá-la e só o tempo é que poderá regenerar essa ferida que foi criada. Mas também aqui não há dúvidas que a Frelimo vai ganhar de forma folgada. É importante que consiga mobilizar as pessoas a participarem na votação, de modo a que não haja muita abstenção, como estava-se a dizer, porque há uma coisa aqui no Maputo, as pessoas pensam que já está ganho. E, efetivamente, o ganhar é, de facto, ir depositar o voto. Não há vitórias antecipadas, não há vitórias não construídas. Fernando, ainda sobre Maputo, nota-se uma certa inflexão no discurso, mais virado até pelo slogan Chuna Baira Baira. Quando olhamos para as últimas eleições, bairros como Pulana, Central, enfim, foram bairros que, curiosamente, foram adversos ao partido no poder. E nesta eleição notamos que a Frelimo decidiu concentrar-se onde efetivamente ganha a eleição, que é onde vive a maior parte da população, nos bairros. E, curiosamente, o segmento que tinha sido ignorado ao longo desses 10 anos, sobretudo do David Simão, do ponto de vista de infraestruturas. Quando alguém chega a Maputo, vê uma marginal muito linda, vê, enfim, ruas que não têm buracos, muitas delas, é preciso que se diga. Mas quando vamos à periferia, o cenário é caótico. Será deliberada esta opção de Enéas Gomes, do Partido Frelimo, nesse caso? Bem, claramente que é deliberado, e se assim não acontecesse, isto iria acentuar o sentimento de marginalidade dessa mesma população. Não obstante, e temos visto no contacto popular do candidato do Partido Frelimo, há alguma hostilidade e muito sentido crítico dessa mesma população, no sentido de dizer: nós aqui somos os marginalizados, vocês só nos vêm visitar quando precisam do nosso voto. Portanto, é um bocadinho o beabá da política, mas
ao deixar de fora a cidade de cimento e não tendo agora o síndrome das últimas eleições, que era o papão do MDM junto dos jovens e dos intelectuais, pode ser que haja surpresas interessantes mais uma vez na cidade de cimento, onde a Frelimo teve um grande susto nas últimas eleições. Aldeno, porque também queria vejo aqui o roteiro do candidato da Frelimo, na campanha da Frelimo, campanha no mercado Adelina, no bairro de urbanização, campanha no mercado Compone, reunião com quadros no Camachacan, reunião no quarteirão, com os chefes de quarteirão, sede de Machacan B, reunião na Catembe. Estou a pegar coisas concretas, recebemos as mensagens da equipa de campanha para nos atualizar sobre o roteiro no bairro do aeroporto, no mercado do povo. Claramente é uma estratégia de dizer estamos convosco, não estamos marginalizados. Sim, eu penso que é uma estratégia de facto para namorar o eleitorado, mas também é preciso trazer aqui a ideia de que os últimos resultados eleitorais na cidade de Maputo, sobretudo na zona de cimento, podem ter como causa a forma como o próprio Enéas Comicho deixou de ser candidato da Frelimo, não é? E ao retornar nesta fase, depois dos 10 anos, muito tarde, mas de qualquer forma pode ser um fator mobilizador para que o eleitorado tenha outro ponto de vista em relação à Frelimo. Eu acredito que, de facto, esta aposta é a aposta mais que certa. A Frelimo, neste caso específico, está a dar muita primazia aos lugares onde há sucesso. E a não presença da Frelimo nesses lugares pode definitivamente ser explorado positivamente pelos outros partidos. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer a vossa presença neste espaço, por esta oportunidade de podermos refletir à volta da campanha eleitoral, das perspectivas que se colocam aos partidos políticos nesta campanha de descentralização centralizada, chamemos-lhe assim, uma vez que os partidos, à escala nacional, são eles que depois vão disputar os lugares na governação local. Enfim, este é o caminho que foi escolhido pelo nosso legislador. Vamos respeitá-lo. Vamos terminar por aqui este programa, com a promessa então de que amanhã voltaremos a nos encontrar aqui para pautarmos então mais um dia em termos de análise da campanha eleitoral. Boa noite, até lá, até amanhã.